Olá, pessoal. Então, semana passada nós iniciamos nossos estudos a respeito da ecologia, né? Vimos alguns conceitos básicos e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais esses estudos, mais especificamente na parte dos estudos populacionais, né? Das populações. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, só para a gente retomar aqui um pouquinho da semana passada, nós vimos ali a parte dos níveis de organização, né? Ah, falamos um pouquinho, né, que a população, então, eram as espécies do mesmo, eram indivíduos da mesma espécie, então, que várias populações constituíam uma comunidade, que várias comunidades, mais o ambiente, né, ia constituir o meu ecossistema, e que todos os ecossistemas da Terra, eles iam constituir a biosfera, né? Então, dentro aqui da população, nós vamos conversar um pouquinho a respeito sobre o crescimento populacional, né? Fatores que vão influenciar no crescimento populacional, como que o crescimento populacional ele vai acontecer. Então, a gente tem algumas inferências bem legais que a gente consegue fazer, e isso se aplica tanto à questão de animais, de ecologia, quanto à questão também de populações humanas. Então, é interessante a gente fazer essas relações, né? Então, aqui, ó, dentro do estudo das populações, a gente costuma falar bastante sobre a questão da densidade populacional, né? O que, que é uma densidade populacional? A gente fala densidade populacional, né? Então, a densidade populacional, ela pode ser conceituada como o número de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área ou volume, né? No caso, o volume ali, se for, por exemplo, uma bactéria, né? E eu colocar num tubo de um determinado volume, com uma quantidade conhecida ali de um meio de cultura, eu vou ter um volume, né? Então, uma determinada área pode ser, o volume também pode ser habitats aquáticos, né? Determinada área pode ser uma floresta, um país, um estado, um fragmento florestal, né? Aí depende do que eu vou determinar como a minha área, né? Se eu pegar lá, por exemplo, no meu jardim e pegar e fazer lá um quadrado de 1 metro por 1 metro, né? Pegar lá 1 metro quadrado e eu determinar essa área ali, eu ir lá e contar todas as formigas que tem naquele quadrado, né? Então eu vou estar fazendo o quê? Calculando a densidade populacional de formigas ali no meu jardim. Claro que tem que pegar uma espécie de formiga. Dentro do quê? Daquele volume conhecido que eu tenho ali, que é 1 metro quadrado, né? Então, o que que acontece? A densidade populacional, ela vai ser o quê? O número de indivíduos, ó, eu coloquei aqui, densidade populacional vai ser o número de indivíduos dividido pela área ou pelo volume, né? Então, o que, que é interessante a gente frisar? Que isso é inversamente proporcional, né? Então, a minha densidade populacional, ela vai num sentido, enquanto o que está do outro lado aqui vai em outro sentido. Por exemplo, aqui, ó, quanto maior for a minha área e o meu volume, menor vai ser a minha densidade populacional. Concordam comigo? Por exemplo, se eu tenho uma área muito grande, por exemplo, eu tenho uh, lá no meu metro quadrado, eu tenho lá uma área, eu encontrei 3 formigas em 1 metro quadrado, né? Digamos assim. Se eu pegar 2 metros quadrados e encontrar 3 formigas, né? A minha densidade populacional ela vai ser menor, porque a minha área foi maior, né? Então, quanto maior for a área, menor vai ser a densidade populacional. Por exemplo, um país que tem uma área muito grande de extensão territorial, né? Ele vai ter uma densidade, tende a ter uma densidade populacional menor, né? Outro fator que vai influenciar é o número de indivíduos, né? Quanto mais números de indivíduos eu tiver, maior vai ser a minha densidade populacional, dependendo sempre da relação com a área e com o volume, né? Então é interessante a gente fazer essas relações, a gente perceber que isso é inversamente proporcional, né? Que isso vai ser influenciado, não é algo que é constante. E eu vou ter fatores que vão influenciar nessa densidade populacional, né? Tem causas que vão influenciar essa densidade, a quantidade de indivíduos que eu tenho numa área, né? Principalmente o quê? Taxa de natalidade, né? Quantas pessoas nascem, taxa de imigração, né? Quantas pessoas saem daquele local, né? Taxa de mortalidade, quantos morrem, e a taxa de imigração. A taxa de imigração aqui está repetido, né?
Mas aqui a taxa de imigração é no sentido de quantas pessoas chegam e quantas pessoas saem, né? Então, eu tenho todos esses fatores que vão influenciar. Então, aqui, ó, que a gente, olhando esse gráfico aqui, o que a gente percebe? Que as populações, elas possuem um potencial biótico, né? O que é isso? É a capacidade que elas têm de crescer. Então, olhem, todas as populações possuem potencial para crescer. Então, tem um exemplo aqui, ó, um único casal de pássaros, chocando 6 ovos por ano e com mortalidade zero, produziria, ao final de 15 anos, cerca de 10 milhões de descendentes. Então, essa capacidade teórica de crescer apresentada pelas populações é chamada de potencial biótico, né? E aí eu tenho populações que têm um potencial biótico maior, tem espécies que têm potencial biótico menor, e isso vai depender de espécie para espécie. Por isso que tem espécies que têm uma capacidade maior de ocupar certos habitats. Por exemplo, quando eu pego lá uma área de recuperação ambiental, pego lá um terreno baldio que não tem nenhuma espécie, né? Quais que vão ser as primeiras espécies de plantas que vão se estabelecer ali? Espécies pioneiras, espécies que têm um potencial biótico maior, né? Quanto maior o potencial biótico, mais rápido essa espécie ela vai ocupar aquele ambiente e vai crescer ali, né? Vai crescer. Então, percebam que isso é uma função exponencial, né? Mas será que ela cresce infinitamente? Essa função ela nunca estabiliza? Não, né? Vai chegar um momento que esse crescimento ele vai ter que se estabilizar. Então, ó, tem fatores que vão fazer isso. Ó. Em condição natural, o crescimento de uma população é limitado pela disponibilidade de recursos do meio. Vai chegar um momento que eu não tenho mais recurso para aquela população crescer, né? O tamanho da população, então, ele vai ser determinado por efeitos combinados de fatores ambientais. Então, ó, fatores abióticos que vão influenciar. Por exemplo, disponibilidade de água, né? É um fator. Não tem mais água, vai limitar o crescimento de uma população. O espaço, eu dei o exemplo ali das plantas. Elas vão crescer, 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 até um ponto que elas vão ocupar todo o espaço. A partir do momento que todo aquele espaço for ocupado, também não vai ter mais crescimento, né? Não tenho como colocar mais dentro daquele espaço. Vai chegar um momento que vai limitar. Outra questão também que vai influenciar o clima, né? Tem espécies que não suportam determinados tipos de clima, tem espécies que se adaptam melhor a alguns climas, então isso também influencia. Disponibilidade de nutrientes também, né? Vai chegar um momento que talvez não tenha nutriente para todo mundo, então isso vai causar o quê? Uma seleção dentro da própria espécie, né? E aí tem fatores bióticos também que vão influenciar. Predação, por exemplo, né? Quando eu tenho lá uma espécie que vai predar a outra, então isso também vai influenciar. Por exemplo, se eu tenho lá um fator de predação, a espécie que é predada, ela vai diminuir sua população. Já o predador vai aumentar. Então isso também vai influenciar. Competição, a competição também influencia, e aí eu posso ter competição que é interespecífica, que é dentro da própria espécie, como eu falei ali, uma planta de uma mesma espécie competindo por espaço com plantas da mesma espécie, é uma competição interespecífica, entre a mesma espécie. Agora, se é uma planta competindo por espaço com uma planta de outra espécie, eu vou ter uma competição interespecífica, né, que são de espécies diferentes, tá? Doenças também, os patógenos também vão influenciar no crescimento populacional, né? Se eu tenho lá uma espécie de planta que vai ter uma determinada doença, é normal que essa população ela sofra uma alteração, uma oscilação. Fatores relacionados à questão da alimentação também vão influenciar, né? Então percebam que são vários os fatores que influenciam, né? Não é algo extremamente exato. Então, olhem aqui, ó, a curva de crescimento real de uma população decresce em uma curva em forma de S. A curva é sigmoide, né? Então, o que está mostrando aqui? Que a curva biótica, ó, o potencial biótico de uma espécie, ela é aquela função exponencial que a gente viu, né? Aí, o que acontece? Como eu tenho esses fatores ambientais, então, olha, ó, resistência do meio, tamanho populacional, máximo suportado pelo ambiente, o que vai acontecer? Eu tenho a curva do potencial biótico, porém eu vou ter uma curva de crescimento real, né?
e essa curva de crescimento real ela vai ser estabilizada dependendo dos fatores que vão influenciar aqui. No caso aqui está analisando o quê? A resistência do meio, né? O quanto o ambiente vai suportar daquela população. E aí a gente percebe que quando chega aqui nessa resistência, o que vai acontecer? Essa população, ela se estabiliza. Então, ela começa ele falou ali numa curva sigmoide, por quê? Porque em alguns momentos ela aumenta um pouquinho, depois ela diminui um pouquinho, depois ela aumenta de novo, depois ela diminui de novo, mas ela mantém-se aqui num platô, né? Então, ó, perceba, a espécie ela foi introduzida, num primeiro momento ela cresceu, até o que suportou, né? Depois, ó, começa a se estabilizar. Claro que é uma estabilidade sigmoide, não é algo reto, é algo que vai fazendo essas curvas. Ela diminui um pouquinho, sobe um pouquinho. Isso pode ser em função de algum fator migratório, isso pode ser em função de algum fator de predação, de competição dentro da própria espécie. Então, que vai oscilar um pouquinho aqui em cima, mas ela tem uma tendência a se estabilizar. Então, ó, quando uma população atinge a capacidade suportada pelo meio, seu tamanho passa a oscilar em torno de um valor médio, né? Então, ela passa a ter um valor médio de estabilidade. Aqui tem algumas questões para a gente discutir a respeito sobre populações. E é legal porque cai bastante questões em vestibular, em Enem, e é legal a gente discutir um pouquinho a respeito, né? Trabalhar essas questões. Então, ó, essa primeira questão aqui é da PUC, e ela fala assim: a cada conjunto de indivíduos que vive numa mesma área geográfica ou região, denominamos de biomassa, ecossistema, população, nicho ecológico ou comunidade biótica, né? Então, a gente viu o quê? Que o conjunto de indivíduos que vivem numa mesma área geográfica ou região, a gente vai denominar o quê? De população, né? Em um lago estão presentes diversas espécies de animais, plantas, algas, protozoários, fungos e bactérias. O conjunto desses seres vivos vai constituir o quê? Uma cadeia alimentar, uma comunidade biológica, um ecossistema, uma população ou uma sucessão ecológica. Então, aqui, ó, tá falando o quê? Diversas espécies de animais, plantas, algas, protozoários, fungos, bactérias, né? Então, são todos os grupos. Então, isso vai constituir uma comunidade biológica, porque eu vou ter várias populações, né? Aqui na 3, ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente. Então, ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz e o lugar onde vive, estamos respectivamente falando sobre nicho ecológico e habitat, habitat e nicho ecológico, habitat biótopo, desculpa, nicho ecológico e ecossistema, habitat e ecossistema. Então, ele está dizendo ali, ó, ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada. Então, quando ela pode ser encontrada, eu estou falando do quê? De habitat. É o local onde uma espécie vive. A gente viu isso nos conceitos básicos, né? E o que faz no lugar onde vive? A relação que ela tem com o local é o seu nicho ecológico, né? Então, respectivamente, eu vou ter o quê? Habitat e nicho ecológico. Resposta B, tá? Aqui tem uma questão da UFLA. Indique a alternativa que mostra a hierarquia correta dos mais simples para o mais complexo a nível ecológico. Essa é bem tranquila, né? Porque a gente começa aqui, ó. Então, a gente já percebe o quê? Que você vai começar por indivíduo. Então, eu fico só entre a C e a E, né? Então, ó, eu tenho indivíduo. Conjunto de indivíduo forma a população. Conjunto de população forma uma comunidade. Não é a C. Letra E. Indivíduo, conjunto de indivíduos forma uma população. O conjunto de populações forma uma comunidade. O conjunto de comunidades forma o ecossistema juntamente com os fatores abióticos. Então, letra E. Número 5. Entre os fatores que determinam a diminuição da densidade de uma população, podemos citar, né? Então, aqui, ó, mortalidade e longevidade, imigração e emigração,
mortalidade e imigração, imigração e natalidade, emigração e mortalidade. Porque aqui ele está falando assim, ó, entre os fatores que determinam a diminuição da densidade. Então, se é diminuição, são fatores que diminuem a população. Então, ó, mortalidade diminui, longevidade aumenta. Então, não é. Imigração aumenta, porque são pessoas vindo, né? Emigração diminui, então também não é. Mortalidade diminui, imigração aumenta, então também não é a C. Imigração aumenta e natalidade também aumenta, então é o quê? A E, né? Emigração são as pessoas que estão indo, né? Os indivíduos que estão indo, mais a taxa de mortalidade. Então, quanto maior a imigração e maior a taxa de mortalidade, maior vai ser a diminuição da minha densidade populacional, tá? Uma população de parasitas e seus hospedeiros estão em interação, eliminando-se os parasitas. Espera-se que a população de hospedeiros cresça continuamente, entre em declínio e depois permaneça em equilíbrio, cresça até certo limite e depois permaneça em equilíbrio, entre em equilíbrio imediatamente, entre em declínio imediatamente. Então, ó, cresça continuamente. Não, a gente viu que a curva, ela não vai crescer continuamente, né? Ela vai chegar no momento que ela vai se estabilizar. Entre em declínio e depois permaneça em equilíbrio. Não, ela não vai entrar em declínio, porque se ela tinha antes um parasita que estava lá predando ela, parasitando e agora não tem mais, ela vai crescer, né? Então não vai declinar. Cresça até certo limite e depois permaneça em equilíbrio. Sim, é a resposta C, né? Ela vai crescer um pouquinho porque ela parou de ser parasitada, mas logo depois aquela curva ela vai se estabilizar, tá? Então aqui, ó, na 7. Para calcular a densidade de uma população, é necessário conhecer o número de indivíduos que a compõem e então, aqui está pedindo assim, ó, lá naquele cálculo que a gente viu lá no começo da densidade populacional, o que vai entrar naquele cálculo? O espaço que ocupa, a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade, o número de indivíduos que migram, o número de indivíduos de outras populações da mesma região. Não, a gente viu o quê? Densidade populacional é o número de indivíduos de uma população dividido pela área, pelo espaço que ocupa, pelo volume ou pela área. Então, é a né? Resposta A. Bem legal essa resposta, essa pergunta aqui. A 8, ela vem de interpretação de gráfico. Então, eu tenho um gráfico aqui que está mostrando o número de indivíduos em centenas, né? Então, tinha do zero. Então, essa população ela foi introduzida, ela chegou ali, pá. E aí, aqui eu tenho o tempo em meses, como ela vai se desenvolvendo, ó. Então, eu percebo que do zero, do momento que ela foi introduzida, até o mês 4, aqui perto do mês 5, ela teve um crescimento bem elevado, né? Ela cresceu, chegou ali, cresceu no ambiente chegou no limite. O que aconteceu? Ela começou a oscilar, ela chegou aqui no seu platô, né? Ela se estabilizou. Então agora ela já tem um crescimento médio, ela não consegue crescer muito mais do que isso, né? E aí ele pede ali: qual alternativa é errada? Então, qual que não está correta? A. O crescimento observado nos 5 primeiros meses sugere-se que se trata de uma população recente em ambiente favorável. Então, ó, 5 primeiros meses cresceu, sim, se trata de uma população recente, né? Ela estava em zero aqui, ela foi crescendo, 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 crescendo em um ambiente que é favorável, senão ela não teria crescido. Então, a está correta, né? As flutuações observadas sugerem que a população não atingiu o equilíbrio nos 12 meses. Falsa. Então, olhem aqui, ó, que a gente percebe o quê? Que a população ela atingiu o equilíbrio. Claro, ela vai ter uma flutuação, mas é um equilíbrio médio, né? Ela não está decaindo muito e nem crescendo além daquilo. Então, ela está, sim, num equilíbrio. Então, a B seria a errada. Vamos só conferir as outras. A variação da população observada entre 6 e 7 pode ser devido a um aumento da taxa de imigração. 6 e 7 aqui, ó. Então, a gente o quê? Tem um crescimento.
Aumento da taxa de migração. Pode ser, por exemplo, se for uma ave, né? No momento de migração ali, chegou, ou alguma outra espécie que tá migrando. Pode sim, pode, a imigração ela pode influenciar nessas oscilações. A competição por espaço pode explicar a variação de população entre 5 e 6. Então, ó, 5 diminuiu lá para 6. Pode ser também. A gente viu que tem uma competição interespecífica, que pode ser a competição por espaço, sim. Então, a resposta errada aqui seria a B. Essa pergunta é um pouquinho mais complexa, porque a gente tem que analisar o gráfico e contextualizar com os conceitos que a gente viu. Mas é o que a gente vê bastante dentro do Enem, esse tipo de questão, né? A gente observa essas questões aqui com gráficos, fazendo inferências, e aí a gente tem que analisar, pensar. Então, essa é uma questão legal para a gente debater. Beleza, pessoal? Para a aula de hoje, era isso que eu queria passar para vocês. Na próxima semana, a gente vai dar continuidade dentro da área dos assuntos da ecologia. Beleza? Até a próxima.